Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, Matheus Montenegro, começou a data FIFA. Tudo bem com você? Finalmente, tudo bem. Esse vídeo tá saindo com um pouquinho de delay, né, Faber, mano? A gente teve problemas aí ao longo do dia, mas o que importa é que estamos cumprindo com a nossa honra, o nosso compromisso diário de estar fazendo análise dos principais jogos para vocês. Os últimos dias foram complicados. Levamos um win aí, pelo menos na quarta-feira, Champions League feminina, a gente teve que se esmiuçar muito bem. Porém, agora começa a data FIFA de fato, que para os apostadores nem é algo tão positivo assim. A gente particularmente também não gosta tanto. Não é tanto do nosso entendimento. A gente não tem tanto embasamento em seleções quanto tem times. Mas na última data FIFA fomos muito positivos, né? E aí a galera, já ficou ansiosa para a próxima. Esperamos que seja assim mais uma vez, Fábio, mano. Vamos que vamos para mais uma edição desta quinta-feira focada exclusivamente nas eliminatórias da Europa. É isso. Vamos lá, lembrando que a gente tem o Score Tabs, né? A nossa plataforma para nos ajudar nas nossas análises. Você pode assinar o Pro, tá? Com o nosso cupom hoje10, tá? scoretabs.com.br. Lá você tem estatísticas, né? Insights para suas apostas, né? Pro ao vivo também tem uma linha lá que você vê a questão da pressão do time da casa, do time que tá jogando fora de casa, enfim. É uma ferramenta indispensável aí para você melhorar a sua assertividade. Bom, Matheus Montenegro, temos aqui uns joguinhos 8 jogos, né? Da eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Vamos começar por horário, né? Temos Azerbaijão e Islândia, o primeiro jogo. O jogaço, né? E aí, eliminatórias para a Eurocopa não, né? Eliminatórias Copa da do Mundo. Europa para a Copa do Mundo. Perfeito. A gente vai ter um cenário onde acho que quase todas as seleções só faltam aí, bem dizer, 2 jogos. Não são todas exatamente, alguns até jogaram já. E é muito importante você ficar atento. Alguns grupos, eles só têm 4 seleções. Outros têm 5. Os grupos com grandes seleções que disputaram a reta final da Nations League, eles só têm 4 seleções. E aí é importante você analisar isso aí para ficar atento a quantos jogos faltam e, consequentemente, você ter uma noção de pelo que as seleções estão brigando, né? Até porque a gente está chegando numa fase decisiva e o primeiro lugar qualifica direto, enquanto o segundo lugar vai para os playoffs. Então é importante você ter isso em mente. Ou seja, o Azerbaijão, ele já está praticamente eliminado, velho. Só faltam 2 rodadas. O critério de desempate, salvo engano, é saldo de gols, não é vitória, tá? E a gente tem um Azerbaijão com menos 9 de saldo. Ele teria que ganhar os 2 jogos e tirar 10 de saldo. Isso não vai acontecer. Ou seja, a gente já pode ter uma leitura para esse jogo, só pela tabela de classificação, focando mais na Islândia, que é uma seleção que jogou a Copa do Mundo 2018, né? Tem a maior geração aí da sua história, é um país meio que, né, não muito forte no futebol, não tem essa tradição, e tem chances ainda de pegar pelo menos ali um playoffs, né? Primeiro lugar não vai rolar porque tem a França. Mas dá para pegar a vaguinha ali da Ucrânia, até porque a Ucrânia vai pegar a França. Então, pode surpreender aí e acabar passando a seleção ucraniana. A Islândia tem uma vitória, um empate, 2 derrotas, marcou 11 gols, tá? O melhor ataque do grupo e tomou 9. Sim. É a segunda pior defesa, só o Azerbaijão tem uma defesa pior, tomou 11. Nos 4 jogos, né, uma vitória, 2 empates, 2 derrotas e um empate, e Azerbaijão não venceu, né? Um empate e 3 derrotas. Eles já se enfrentaram, o Matheus Montenegro, é sempre importante, né? Mostrar os jogos entre eles. A última partida entre Azerbaijão e Islândia, a Islândia venceu por 5-0, tá? Lá na Islândia, e aí Azerbaijão empatou com a Ucrânia em casa, 1-1, né? Perdeu da França por 3-0 e perdeu da Ucrânia por 2-1. Já a seleção islandesa fez um resultado surpreendente na última rodada, tá? Empatou com a França 2-2, a França foi bem alternativa, né, para esse jogo, mas empatou. Perdeu da Ucrânia por 5-3, resultado ruim, né? Aí perde da França fazendo jogo duro lá em Paris, 2-1. E, como a gente já falou aqui, 5-0 no Azerbaijão. As odds, Matheus Montenegro, mostram um favoritismo, obviamente, dos islandeses. Pois é uma disparidade muito grande, tá? A grande questão aqui é que o jogo é fora e a Islândia não é lá grandes coisas assim. A gente viu que o ataque é muito forte. Então eu vou até abrir aqui um asterisco. Eu acho que o mais de 1,5 gols, ele tem tanto valor, o mais de 1,5 gols da Islândia, que fique claro, né? Porque o mais de 1,5 gols no jogo, a odd é mais baixa, né? 1,24 apenas. Mas o mais de 1,5 gols da Islândia, ele paga 1,60 e pouco. Cara, eu diria que ele tem quase meio que tanto valor quanto a Vitória pagando 1,50, tá? Porque a gente viu que a Islândia, ela toma muitos gols e faz muitos gols, né? É o melhor ataque do grupo. Isso. Então você pensa assim, pô, se ela vai ganhar o jogo, eu não imagino que vai ser só 1-0. Então, você bota aí na sua cabeça. Você acha que é mais plausível um jogo ser 1-0 para a Islândia ou possivelmente ser um 2-2, um 3-3, um 3-2 para o Azerbaijão?
Enfim, você pode escolher uma dessas duas alternativas, tá? E aí, em forma de você se proteger mais para uma duplinha, aí você pode pegar o dupla hipótese com o gol da Islândia, que aí já vai dar de 1,20 e pouco, e aí para um bilhetinho ali combinado fica interessante. Muito bem, temos Noruega e Estônia, né? Uma grande disparidade. A gente já vê aqui as odds, né? 51 a 1,02. Vamos aqui para a tabela rapidamente. Noruega lidera, tá? Venceu os 6 jogos que fez nesse grupo. Esse grupo tem mais seleções, né? Esse grupo tem 5 seleções, o grupo da Noruega, né? 6 vitórias, 29 gols marcados, 3 sofridos. E a Estônia tem uma vitória, que foi contra a frágil Moldávia, né? Um empate, 5 derrotas, tomou 17 gols e marcou 7, Matheus Montenegro. Vamos aqui para os jogos da Noruega neste grupo, né? A Noruega que fez 5-0 em Israel, 11 na Moldávia, 1-0 na Finlândia, aqui foi amistoso, e na Estônia venceu por 1-0. Foi até um placar surpreendente, se esperava uma vitória mais larga. E aí, esse grupo é um daqueles onde eu destaquei que algumas seleções já jogaram mais que outras, tá? Essa aqui já é a última partida da Estônia, já é a despedida aí, ela já não tem mais chance de classificação. Esse grupo, é bem dizer, já temos as duas seleções classificadas, porém, falta definir quem vai ficar em primeiro e se qualificar direto, ou quem vai ficar em segundo, né? A Noruega podendo aí surpreender, né? A Itália era a grande favorita do grupo. E assim, o grande problema desse jogo são as odds. É o jogo mais tranquilo, é o jogo mais fácil, com maior previsão de vitória para uma das equipes. E aí, infelizmente, a odd da seleção norueguesa, a gente viu que a Estônia perdeu quase todos os jogos, né? Ela chegou até uma vitória ainda, não foi? Contra a Moldávia, né? Contra a Moldávia, né? Vou colocar aqui essa vitória. Foi lá no começo, né? Foi na primeira rodada, inclusive. Na segunda rodada. Ele perde de Israel 2-1, 3-2 na Moldávia, perde de novo de Israel, perde por 1-0 da Noruega, 5 da Itália e 3 da Itália, e só empatou com a Moldávia em casa na rodada passada. Todos os pontos foram contra a Moldávia. E aí é o seguinte, a odd da Noruega é apenas 1,02. E esse é um grande problema desse jogo, né? Infelizmente, você vai ter que apostar numa diferença de gols muito considerável e você vai se expor ao risco. Eu posso até trazer um exemplo muito semelhante que a gente analisou da Champions League feminina, que era o Barcelona feminino contra o Louvain, né, a equipe belga, que a gente falou, ó, a linha tá muito esticada, óbvio que o Barcelona é muito favorito, mas assim, você teria que apostar para a Noruega vencer por 4 ou 5-0, mais ou menos, tá? E por isso é onde eu acho que esse jogo perde valor. Porque tá muito esticada a odd. Cara, para você pegar 3 gols da Noruega, se eu não me engano, tá pagando nem 1,20, tá? O mais de 2,5 da Noruega, se eu não me engano. Isso. Dá uma olhadinha aí. Ó, a linha de gols tá em 4,5, tá? Ou seja, teriam que sair 5 para você ter um odd interessante. O mais de 2,5 da Noruega... O primeiro jogo foi só 1-0 também, é bom lembrar isso, né? Não é assim, pode acontecer, é uma tendência alta, até porque as odds dizem isso, mas, cara, eu teria meu receio, tá? De pegar 3 ou 4 gols. É isso que eu penso, tá? E eu preferia me precaver. Se você quiser alguma coisa aí desse jogo, eu acredito que seja recomendado você pegar mais de 3,5, pelo menos. Aí eu já acho que, beleza. Mas o mais de 4,5... E tem um detalhe, Matheus, importante, que Itália e Noruega jogam no domingo, né? Sim. Então talvez a Noruega aí, enfim, faça o resultado, tira o pé, enfim, para focar no próximo jogo. Tem esse fator também que a gente tem que ficar de olho aí. Mas, assim, tem que pegar 3,5 gols no jogo, né? Aqui, 1,50, né? 3,5 gols da Noruega, 3,5 gols no jogo. A gente tem aí uma odd de quanto? 3,5 gols no jogo? 1,37, tá? Tem que ser algo a partir disso. Mas odds não ajudam, tá? Talvez se o jogo... Se a Estônia segurar 10 minutos, aí você entra na Noruega. É meio por aí. Perfeito, é isto. Bom, Armênia e Hungria, tá? Esse jogo aqui é do grupo de Portugal, né? A seleção da Armênia é a lanterna, 1 vitória e 3 derrotas, marcou 2 gols, sofreu 9, Hungria com chances, tá? Tem 5 pontos, briga ali com a Irlanda pela segunda vaga, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, marcou 8 gols e sofreu 7. Teoricamente, a Armênia também tá na briga, tá? A Armênia tem 3 pontos, a Hungria tem 5, né? Então, tem esse ponto aí. É um jogo, assim, que se a Armênia ganha, ela entra na briga por uma classificação para a Copa do Mundo, que seria bem improvável, né? Mas eu confio mais na Hungria, tá? Eu acho que a Hungria é mais time,
ela ainda tem esse jogo aí acessível, que é a Armênia pela frente. A Hungria engrossou o caldo contra Portugal, né, na última rodada, foi 2-2, salvo engano, né? É uma geração interessante, húngara, né? Há muito tempo não joga uma Copa do Mundo, mas tem grandes jogadores aí. Só no Liverpool tem 2 ali que, bem dizer, são titulares, né? São o Boslai e o Kerkez. É uma geração boa da Hungria, velho. Eu acho que é bem mais time do que a Armênia, isso aí é indiscutível também. E vai ser mais estudo de odds também, tá? Nesse jogo. A Hungria que fez 2 gols em Portugal 2 vezes, tá? Uhum. Fez 2 na Armênia, fez 2 na Irlanda, fez 2 no Azerbaijão, aí foi Todos amistoso, os né? jogos fez 2, né? Fez 2 gols em todos os jogos nessas eliminatórias. Já a seleção da Armênia, né? Nas eliminatórias, ela perde da Irlanda por 1-0, perde da Hungria por 2-0, ganha da Irlanda em casa, tá? Por 2-1 e perde para Portugal em casa por 5-0. Ela surpreendeu ganhando da Irlanda, né? Isso. Foi um grande resultado. Cara, e aí é uma leitura muito parecida com a da Islândia. As odds, inclusive, são iguais ali, bem dizer, né? A Hungria marcou 2 gols em todos os jogos, então você pode até pensar também, pô, mais de 1,5 é interessante. Até porque nesse jogo aqui tem esse fator da Armênia ainda brigar por qualificação. Então isso pode condicionar para um jogo mais aberto. E aí, ao invés de você pegar uma vitória seca da Hungria, você se proteger e pegar um mais de 1,5 da seleção húngara, por exemplo. Aí isso seria para aposta simples no jogo, tá? Eu acho que são opções interessantes. Tanto no jogo da Islândia quanto nesse jogo da Hungria, eu acredito que tem opções melhores do que o da Noruega, que a odd está muito esticada. E aí abre margem para você se proteger e pegar uma aposta para uma dupla, eventualmente. Que seria o dupla hipótese da Hungria com o gol da Hungria. Eu acho que é bem interessante, tá? Se 1,12, né? O golzinho da Hungria tá pagando ali em torno também de 1,12, né? 1,11 é isso, né? Soma as duas ali, já dá cerca de 1,25, 1,30, e você combina com outra no mesmo estilo, e já dá aquela odd ali próxima de 1,60 ou mais. Bom, temos França e Ucrânia, tá? A França que lidera com 10 pontos, e a Ucrânia é a segunda colocada com 7, tá? Um jogo decisivo aí, se a Ucrânia eventualmente vencer, pode atrapalhar o sonho aí da vaga direta da França, quem diria, né? A França tem 3 vitórias, 1 empate, 9 gols marcados, 3 sofridos. A Ucrânia, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, marcou 8 gols e sofreu 7, Matheus Montenegro. Mas eu acho difícil, tá, velho? Essa seleção francesa é muito qualificada, né, velho? O elenco é muito absurdo, né, velho? Tem muitos jogadores, é impressionante. Ela Teve jogo aí bastante que ela aqui, né, poupou, contra a Islândia, exato. esse último, né? Cara, foi bem dizer um terceiro time aí, tá? Não era nem o reserva, era como se fosse uma convocação alternativa. Né? O Matetá ali estreando, o jogador do Crystal Palace. Enfim, eu confio muito na seleção francesa, tá? Aqui vai estar em casa, é um cenáriozinho que, pô, pode até abrir margem para você achar uma odd de mais valor do que na Hungria e na Islândia, que eram favoritos nos seus jogos, mas como visitante. Agora, o adversário é mais qualificado. Aqui é onde a gente encontra um primeiro empecilho nesse fator. O adversário tem um time mais qualificado ali do que Armênia, Azerbaijão, Estônia, que a gente analisou agora. Mas na Ucrânia... 2-0, tá? Quer dizer, na Ucrânia não, né? Vale lembrar. A Ucrânia não tá jogando em casa. Como visitante, a França venceu. Foi na Hungria esse jogo, né? Ou na Polônia. Tá, Hungria ou Polônia. A Ucrânia tá mandando ali os jogos. Isso. A França venceu por 2-0, tá em campo neutro, né? 2-1 na Islândia, 3-0 no Azerbaijão, e teve esse tropeço aí contra a Islândia na última rodada. Já a seleção ucraniana, 5-3 na Islândia, fora de casa, 1-1 só com o Azerbaijão, e aí perdeu da França pelo placar de 2-0, tá? E teve a vitória na última rodada contra o Azerbaijão. E aqui, Matheus, você gosta o quê? A odd da França é apenas 1,16. Esperado, oddzinha padrão, tá? Acho que as odds são justas. Dificilmente você vai conseguir odd de valor, de fato, aí nessas eliminatórias para a Copa do Mundo, tá? As odds são bem justas, é uma competição grande. E a grande questão aqui é confiança, leitura e análise de jogo. É um jogo decisivo. Se a Ucrânia perder aqui, ela tá fora. Isso condiciona para uma partida, ao meu ver, mais movimentada. Então, eu gosto de você confiar aqui numa vitória da França com gols. O handicap eu teria um leve pé atrás, tá? Eu prefiro você pegar a vitória da França com 2 gols, por exemplo, só tira 1-0 das vitórias, né? Mas você se protege em caso de ser um 2-1, por exemplo. Ou, em caso de é isso mesmo, um 2-1. O 2-1 é green, na vitória com over 1,5, mas o handicap é red, né? E aqui vai dar um odd de 1,30 e pouco, vitória com 1,5 gols da França. Só o mais de 1,5 é 1,28. Se você combina com a vitória, vai para 1,35, por aí. Eu gosto, acho interessante para uma dupla. Muito bem, é isso, né? Odd também esticada nesse jogo, mas de fato aí
Eu acho que é um jogo para pelo menos 2 gols, tá? Só 2 gols, né? Vamos ver aqui a linha de 2 gols no jogo apenas. Tá baixa, né? Você realmente É vai ter baixo. que combinar aí com a vitória francesa. Mas é aquela Bom, coisa, para sair 2 gols é mais provável 2-0 França do que 1-1, né? Então acho que dá para isso. ir no mais de 1,5 da França. Muito bem. Temos também Irlanda e Portugal, tá? Jogo também ali às 16h45. Portugal tem 10 pontos, 3 vitórias, um empate, ainda não perdeu, marcou 11 gols, sofreu 4. A Irlanda, uma vitória, um empate, 2 derrotas, marcou 4, sofreu 5. E eles se enfrentaram, né, na rodada anterior e foi duro, tá? Para a seleção portuguesa na data FIFA anterior, né? Vamos Uhum. colocar aqui porque foi 1-0 só com um gol no finzinho do jogo, tá? Não, e aí Portugal, essa última data E FIFA, depois só empatou com a Hungria em casa, os 2 jogos. os Bem, dois jogos em bom casa, lembrar. pois é, levou sufoco contra a Irlanda e depois empatou contra a Hungria. E a Irlanda conseguiu a sua primeira vitória, né? Tem esse ponto também. Ela vence a Armênia, que era um jogo ali fácil, né? O jogo padrão que a seleção irlandesa tinha que vencer, venceu por 1-0. E aí a grande leitura desse jogo é o fato da Irlanda ter ficado viva, né? Com o empate de Portugal com a Hungria e a vitória da Irlanda, ela tá bem viva aí em relação a buscar pelo menos uma vaga ali nos playoffs, né? Classificação em primeiro lugar, por causa da discrepância de saldo para Portugal, é muito grande. Mas ela segue viva ainda, tá, velho? E Portugal não convenceu tanto nessa última data FIFA. Então, o que é que eu penso? Eu prefiro pegar uma vitória da França e mais de 1,5 gols em casa contra a Ucrânia, que é uma seleção melhor e que passa mais confiança, que joga mais bola, do que você pegar uma vitória de Portugal fora de casa contra a Irlanda, por exemplo, cuja odd é semelhante, 1,33. Eu acho que Portugal ganha, mas eu não vejo tanto valor na odd. Realmente, odds baixas, né? Para esse jogo. Mercado de gols aqui, a linha do 1.5 tá 1,20, tá? Mas sem aquilo, né? A Irlanda vai jogar muito defensivamente. Esse jogo eu até vejo mais valor. Combinar até com um under 4,5, por exemplo, né? Combinar Sim. algo de Portugal com under 4,5 do que com over, tá? Assim, tem um risco se Portugal abrir o placar muito cedo, aí realmente fica um risco e a Irlanda também vai ter que se lançar, e aí Portugal pode aproveitar. Mas, assim, se a Irlanda conseguir segurar parte do primeiro tempo, eu acho que é um jogo bem para under, tá? Pegar aí um dupla de Portugal com menos. Ó, só o menos 3,5 aqui é 1,47. O menos 4,5 é 1,19. Você combinando com algo a favor de Portugal, já dá ali 1,30 se for dupla Sim. hipótese. Vitória já dá cerca de 1,40, né? E se for algo a favor do over, né? Assim, talvez 2 gols de Portugal, mas vejo com um certo risco, tá? Acho que vai bater, mas vejo com um certo risco. Perfeito. Eita, peraí que minha câmera caiu, mas tá me ouvindo, né? Tá pegando aí. Vamos embora. Vai seguindo. Vamos. Próximo jogo. Bom, vamos agora, Matheus Montenegro, enquanto você liga a sua câmera aí, Voltou. para Moldávia e Itália, né? Mais uma grande disparidade entre seleções, né? Sim. Moldávia, a lanterna do seu grupo, né? Só tem um empate, perdeu 5 jogos, enquanto a Itália tá ali, tá? Uhum. Tem um jogo do próximo domingo, né? Contra a Noruega. Por isso que detalhe, tá? Muita atenção em Noruega e Itália e muito no over. Assim, pode ser arriscado, porque eles podem fazer 2-0 e descansar todo mundo para esse jogo de domingo, que vai ser decisivo, Mas aí né? tem um ponto, né? Eu acho que a Itália ela já tem que considerar que a Noruega vai ganhar seu jogo, pô, em casa contra a Estônia. E aí é onde vai entrar o fator saldo de gols. Cara, eu acho que é bom confirmar essa informação. Eu acredito que o critério de desempate é saldo de gols, tá? Pelo menos quando eu chequei a informação era isso. Mas qual é a parada aqui? A Noruega tem 26 de saldo, pô. A Itália só tem 10. Então, assim, para a Itália se classificar em primeiro lugar aqui, ela teria que torcer por um tropeço da Noruega contra a Estônia. Que não vai Isso é saldo de acontecer. gols mesmo, é saldo de É. gols. Então, assim, eu acho que já tá 99% de chance da Noruega ficar em primeiro lugar, tá entendendo? E aí é que tá a questão, porque a Itália, ó, vale lembrar, Israel ele já tem 7 jogos. Então Israel não alcança mais a Itália. Ou seja, o grupo Isso. ele mesmo já tá definido. Só se acontecer um absurdo da Noruega não vencer a Estônia em casa, ou se acontecer um absurdo, que aí vamos abrir o parênteses, né? A Noruega meteu 11-1 na Moldávia. Se a Itália faz um placar absurdo Tem desses isso. aí, de 10-0, por exemplo, aí a Itália vai para a última rodada para ganhar de 3-0 da Noruega, entendeu? Então, assim, que dá, né? Que dá.
Eu vou Mas, até refazer meu comentário, tá? Talvez o jogo da Noruega seja arriscado o over. Mas mas aqui aqui na não. Itália, pela necessidade da Itália, realmente ele vai ter É, que jogar pelo over, né? Ele tem que jogar pra exatamente. marcar muito gol. Mas na Itália, mano, só foi 2-0, tá? Não foi tão Pois fácil, é. não. Foi, foi a seleção que menos fez gol na Moldávia, porque Israel fez 4 e a Noruega fez 11. Né? E a Estônia não conta também, né? A E Estônia assim, foi não 1 tá a 1 só. lá essas grandes coisas também, a seleção italiana, né? E, assim, é um jogo que eu vejo valor aqui também, tá? Eu vejo valor É também. Só que mercado a de gols seleção. aqui, né? Ó, É, 2,5, não, 1,33. eu acho que dá pra ir no handicap também, pô. Você pode pegar um handicap, pra Irlanda, ou pra Itália vencer por 2 gols de diferença, vencer por 3 gols de diferença. Pode ser também, tá? A questão é que é visitante, né? É uma seleção. Eu acredito, veementemente, que a Itália nem vai ter esse ímpeto todo. Eu acho que já abraçaram os playoffs. É muito difícil pegar esse primeiro lugar. Então, assim, eu tô falando essa. Tô fazendo essa análise em um comparativo, por exemplo, com a França. Eu ainda acho que eu prefiro ir na França ali, mais de 1,5 gols, do que você pegar o handicap aqui da Itália, por exemplo, tá entendendo? Mas se você quiser fazer a múltipla zona aí, o bingão do dia, aí você pode botar um handicap da Itália no bolo, porque deve ser muito provável a Itália vencer por pelo menos aí uns 4-0, pelo menos. É isso. Ó, na linha de gols aqui, né? Para a Itália marcar 3 gols, tá 1,44, tá? Odd interessante, fica aí sugestões, né? Handicap, né? Ou para a Itália marcar ali a partir de 3 gols, já com a odd interessante. Bom, temos Andorra e Albânia. Inclusive, uma curiosidade, tá? A Albânia tá disputando ali, né? Nesse momento tá indo para repescagem. Se a Albânia não for para a Copa do Mundo, Matheus Montenegro, significa o quê? Você Que sabe? é aqui San Marino tem uma chance de ir, não é isso? É essa Não, loucura não é aí ou isso não? não. É o Significa que quê? pela primeira vez na história não teremos treinador brasileiro na Copa do Mundo. Ah, que é Silvinho, né? Só Que é tem ele. Silvinho. Silvinho é a Caramba, que esperança dos loucura. treinadores É. brasileiros. Se a Albânia não for para a Copa, não teremos treinador brasileiro em uma Copa do Mundo pela primeira vez na história. Algo. Ou se ninguém assumiu, que eu acho bem difícil daqui para a Copa, né? Eu achava que era aquela Isso. loucura. Porque tem essa parada, né? Que algumas das vagas da Europa para a Copa do Mundo vai ser através da Nations League. Os Isso. campeões das divisões da Nations League. E San Marino ganhou a Liga D. Então tem uma parada aí, que eu me esqueci como é o esquema, que San Marino tem chance de ir para a Copa, né? Mas, mas tem essa questão realmente do técnico. Ó, a Albânia tá boa, né? Tá Tá bem, né? bem, tá Assim, bem. Cara, não se vai ela pegar ganhar. essa primeira Ó, vaga, mas tá ali com a Sérvia disputando a segunda vaga. e aí é o Andorra seguinte. é o saco de pancadas do grupo. E aí é onde eu vou entrar com a questão de a chance é gigante de ir para a Copa. Quer dizer, para a Copa não, pra classificação, tá? Porque a Sérvia vai pegar a Inglaterra fora agora. Se a Inglaterra ganhar da Sérvia e a Albânia ganhar de Andorra, que são os dois palpites plausíveis de se acontecer, a Albânia está classificada para os playoffs, né? Ela não deve pegar o primeiro lugar no caso aí, porque aí Inglaterra seria o primeiro lugar. Ó, só pra gente passar aqui as informações rapidamente, Andorra tomou 3 da Sérvia, empatou com a Letônia, né? O único ponto dela. Perdeu da Inglaterra só por 2-0, foi até 2-0 e 1-0. Isso aqui foi 1-0. muito, Cara, isso foi muito maluco isso aqui. a Inglaterra entrou com um pé no freio absurdo, porque o Isso. esperado era ser 5-6-0 aí. Isso. Perdeu da Sérvia também por 3, né? E quando enfrentou a Albânia, qual foi o placar? Foi 3-0. 3-0 para a Albânia. Agora, assim, a Albânia, ela é geralmente comedida, tá? É uma defesa muito boa, né? O estilo de jogo do Silvinho. Faz pouco. É um time do Under, né? A gente vê aqui, ó, É, 0-0, 1-1, 1-0, 1-0, 1-0. pois é. Aí teve esse Até amistoso aqui que destoou. o que destoou foi ser amistoso. Mas você pega até um amistoso contra Gibraltar, que é uma seleção fraca, foi 1-0 também. E aí é o seguinte, a odd é 1,20. Só que aqui na Albânia, por causa desse fator, o estilo de jogo da Albânia, eu teria um pé atrás de você pegar a vitória da Albânia com over. Né? Até porque eu acho que a Albânia, a parada não é nem muito o saldo, né? Pode ser que o saldo pese no final. Só que o importante é ela ganhar e a Sérvia perder. Se isso acontecer, independente da margem da vitória, ela está classificada para os playoffs, né? Então, eu teria um pé atrás aqui em relação a handicap. Mas, pô, a vitória da Albânia para uma duplinha, para um bingo, eu acho que vale a pena para uma múltipla, tá? Eu boto fé aí nessa vitória da Albânia. 2 gols da Albânia. A gente falou que a Albânia realmente é um time que não faz tantos gols, mas contra Andorra talvez saia, tá? Tá 1,44. Também fica aí para você ficar de olho, né? Talvez no ao vivo ali você analisando o ímpeto, né, da seleção da Albânia pode ser uma boa. Para fechar, temos Inglaterra e Sérvia, tá? Inglaterra garantida praticamente, né? Vamos ver aqui.
a situação total do grupo, a Inglaterra tem 18 contra 11, né? Ela teria que perder os 2 jogos, basicamente, né? E a Albânia venceu os dois, né? Não, a Albânia iria no máximo a 17, então a Inglaterra já a está. Inglaterra já é primeiro. Já é primeiro, é Eu isso. pensava que a Inglaterra tinha 16. Isso, não, tem 18. Eu achava que justamente isso aí, se a Inglaterra perdesse os 2, a Albânia ganhasse os 2, ela pegava o primeiro lugar. Tem esse ponto, né, da Inglaterra, ela já está classificada em primeiro lugar, não sofreu gols, tá? Não sofreu gols, 18 marcados e 0 sofridos. Isso. E a Sérvia marcou 7, sofreu 7, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O que surpreendeu foi o jogo lá na Sérvia, viu, Matheus? Foi 5-0 para a Inglaterra. Tem um placar ponto. bem elástico. Teve expulsão, mas já estava 3-0, tá? Então, assim, foi uma grande vitória. Levando em consideração que a Inglaterra tirou o pé contra a Andorra, né? Venceu por 1-0 e 2-0. Pô, meteu um 5-0 na Sérvia fora, foi um grande resultado. E aí, esse jogo da Inglaterra é bem dizer para atrapalhar a Sérvia, né? E ajudar a Albânia no final das contas. Porque a parte dela já tá feita. Curiosamente, Matheus Montenegro, a Inglaterra só não fez mais do que 2 gols em um jogo quando foi contra a Andorra. Foi o único jogo. Ele com Senegal, Senegal ele fez 1 também na derrota, mas contra Gales, por exemplo, Senegal, que é mais forte, né? Seleções Albânia, Irlanda, Grécia, ele fez ali, né, pelo menos 2 gols, né? E aí, esse jogo vamos de quê? Cara, eu acho que você vê aí que a odd, inclusive, ela tá relativamente boa, né? Até, mas eu teria um pé atrás pelo fato da Inglaterra já estar classificada, tá? Mas você pode pegar a vitória para uma duplinha. É porque eu acho que tem oportunidades melhores no dia. Eu prefiro, por exemplo, a Itália em mais de 1.5, a França em mais de 1.5, até Portugal, se brincar, tá? Que ainda tá ali, pô, numa briga por algo, né? Eu tenho muito pé atrás de apostar em seleção que já não joga mais por nada, tá? Aí você pode pegar aí um cenário onde vai rodar o time para testar jogadores para a Copa do Mundo. Então, eu acho que cabe o pé atrás aí em relação a essa Inglaterra, tá? E outra, a Sérvia não é fraca, né? E vai estar jogando a vida. Então. É isso, né? É um jogo que, se não fosse a situação da classificação antecipada da Inglaterra, né, poderia ser realmente uma boa. Até para uma das principais do dia, focar na Inglaterra, né? Mas a situação da classificação é um time jogando pela vida e outro não jogando por nada, né? Então, tem esse risco, tá? É melhor jogar por quem tem alguma coisa para disputar. Perfeito. Bom, é isso, Matheus. Analisamos todos os 8 jogos, tá? Vamos focar nesta quinta-feira, né? Só nesse jogo das eliminatórias. E o nosso bilhete pronto, Matheus Montenegro? Vamos lá. Vamos fazer aquele suspense maravilhoso. Estou com a camisa Falsier do Central, tá? De Caruaru. Muito gigantesco. Bem. É porque, tipo assim, a logomarca tá Central, então dá pra ver que é falsa, né? Bom, então vamos de handicap, menos 1,5 da Itália, mais França e over 1,5. Vamos nessa? Vamos embora. Eu acho que essa aí tá uma boa, tá, velho? Você se protege mais, a gente foge da Inglaterra, né? Se fosse para você pegar algo da Inglaterra, eu até recomendo mais você botar o dupla hipótese mais de 1.5, por exemplo, tá? Melhor do que a vitória seca. Eu acredito que seja o dupla hipótese e o mais de 1.5. Aqui, eu acho que realmente são 2 seleções que estão precisando, que vão dar mais confiança do que Inglaterra. E aí, Portugal, que é a outra grande seleção ali que você poderia botar no bolo, por exemplo, é um joguinho complicado fora de casa, né? A Itália vai pegar a Moldávia. A França não é um jogo tão fácil, não, só que é uma seleção que passa mais confiança. Então, eu acho que a gente pegou as duas com cenários ali mais positivos. E essa bugada aí? Foi a ring light? Minha luz caiu aqui. Faz parte, né? Faz parte. É isso. Eu acho que essa aí realmente acaba sendo a melhor pedida para o dia, tá? Apostazinha ali, uma aposta padrão, como a gente adota do bilhete pronto, o que não significa que você precisa ficar preso a isso aqui, tá, galera? Como a gente fala sempre, todo programa, é bom falar porque tem a tal da audiência rotativa, tem pessoas novas chegando a todo instante, né? O foco aqui são as análises, tá? O que a gente traz de mais importante é toda essa discussão aí de praticamente meia hora de programa, passando por cada um dos jogos, e você, com base na sua metodologia, da sua disponibilidade de acompanhar os jogos, você vê o que é melhor para você, apostador. Só para explicar, né? O handicap menos 1,5 é para a Itália vencer por 2 ou mais gols de diferença, tá? Só para deixar claro. E a França tem que vencer, né? Tirando 1-0, tá? 2-1, 3-2, 4-0, 5-0, é isso. 2-0. Bom, para encerrar o palpitão, Azerbaijão e Islândia, dupla
hipótese mais over 0,5 da Islândia. Noruega e Estônia, over 3,5, mas cuidado, tá? Cuidado. Mas para esse jogo não tem nada que dá para indicar fora isso. Armênia e Hungria, dupla hipótese, mais over 0,5 da Hungria. Irlanda e Portugal, vitória de Portugal. França e Ucrânia, vitória da França e over 1,5, né, da França. Moldávia e Itália, handicap menos 1,5 da Itália, para a Itália vencer por 2 ou mais. Andorra e Albânia, vitória simples da Albânia. Inglaterra e Sérvia é dupla, tá? Só para corrigir aqui. É o dupla, isso aí, tá? Dupla hipótese da Inglaterra e o over 1,5, tá? A questão Inglaterra da já classificação, em primeiro lugar, Sérvia pode complicar. É melhor dupla hipótese mais de 1,5 do que a vitória seca, tá? É isso. Missão cumprida, Matheus Montenegro. Valeu! Tamo junto, meus queridos. Um pouquinho de atraso, o jogo saiu um pouquinho, o vídeo saiu um pouquinho mais tarde, mas não deixe de se inscrever. Ativa as notificações, por isso é importante, tá? Com o sininho ativado aí, você vai saber na hora que esse vídeo sai e fica ligado aí para as apostas todos os dias, só, meu irmão. A gente tá há mais de um mês aí, já batemos a marca de novembro, que era 4 mil inscritos. A gente tem a meta agora de 5 mil até o final do ano. Agora, se bater 5 mil em novembro, aí é loucura, tá? Vamos nessa. Isso, galera. Valeu, tamo junto, até a próxima. Valeu!